Agora nós vamos falar um pouquinho de projeção de um vetor sobre o outro. Então nós temos aqui um vetor V e temos aqui um vetor U, de tal forma, né, que nós vamos verificar a projeção de V sobre U. A ideia intuitiva do que seria a projeção é a ideia da sombra, né? Então, o que nós temos? Considera uma lanterna nessa posição, e aí essa lanterna na posição 90 graus em relação à base ou ao vetor U. Por quê? Porque se a gente for considerar, cada inclinação dessa lanterna vai gerar uma projeção diferente. Então, para a gente verificar, a gente tem condição de padronizar. A gente sempre vai verificar a projeção ortogonal, que é a projeção de V sobre U, quando a ideia da lanterna aqui está a 90 graus em relação a U. Então, quando essa lanterna está a 90 graus em relação a U, o V vai fazer uma sombrinha aqui no U, né? E essa sombra vai ser um segmento de reta, então a gente vai tratar como outro vetor. E esse vetor aqui que vai ser a projeção de V sobre U, ó. Tá aí. Esse vetor eu vou dar um nome para ele vai ser V1. Então, o meu V1 é a projeção, ou é a sombra de V sobre U. Projeção ortogonal. O que nós temos? As coordenadas do V e do U, ou particularidades ou algumas características do V e do U, e nós queremos descobrir essa projeção. Como? Bom, para a gente começar a brincadeira aqui, nós temos algumas observações, né? A primeira observação a ser feita é que essa projeção ela é paralela a U. Quando dois vetores são paralelos, eles são múltiplos. Logo, nós temos que uma implicação que essa projeção é igual a um KU ou igual a um alfa U, né? Vamos colocar aqui KU ou alfa U. Então, se eu tenho quem é o U, basta eu descobrir quem é o alfa, ou esse K, que automaticamente eu descubro quem que é o V1. Basta multiplicar esse K por U, porque um é paralelo ao outro. Mas não é tão fácil descobrir, né? Não é tão fácil. Para isso a gente vai colocar um vetor coadjuvante aí. Nós vamos escrever um outro vetor aqui, que vai ser o meu vetor V2, vai escrever ele exatamente aqui, né? Por duas coisas, né? A primeira, porque esse V2 aqui, ele vai ser ortogonal ao próprio U. E outra coisa que o V2 nesse formato, o V aqui está na diagonal, então o V é escrito como soma de V1 mais V2. V é igual a V1 mais V2. Então, o V2 é colocado, esse vetor coadjuvante, exatamente nessa posição para gerar essas duas implicações aqui. Bom, o que acontece? Nós vimos anteriormente, se dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é igual a zero. Bom, tranquilos. Então, basta eu descobrir quem é esse K, eu consigo saber quem que é o V1, porque é só multiplicar o K vezes U. Como assim? Bom, para mim descobrir quem é o K, então, eu vou começar a trabalhar com algumas coisas, né? Primeiro eu vou pegar essa equação aqui e vou reescrever essa equação aqui, essa aqui, de tal forma a isolar o V2, né? Então, olha, V menos V1 é igual a V2. Isolei o V2 aqui e vou substituir esse V2 nessa equação aqui. Porque V2, né, no lugar do V2 eu vou colocar V menos V1. Escalar U é igual a zero. Fazendo a distribuição aqui, nós vamos chegar que V escalar U
menos V1 escalar U é igual a zero. Então, V escalar U é igual a V1 escalar U. Beleza. É uma igualdade que nós chegamos aqui só através dessas duas aqui. Só que quem que é o V1? V1 é KU. Então agora eu vou introduzir o K na jogada. Se eu quero descobrir quem é o K, eu tenho que jogar ele aqui, porque aqui não aparece nada de K. Então, no lugar do V1 eu vou colocar o KU. Né? Então vai ficar V escalar U, que é igual KU escalar o próprio U. Lembrando que eu posso isolar aqui e permanecer nesse formato. V escalar U dividido por U escalar U é igual a K. Então descobri quem é K através de V e de U. Se a projeção não é V1, que é igual a KU, então a projeção, que é o V1, vai ser igual V escalar U dividido U escalar U. Tudo isso, esse é o K, né? Isso aqui é tudo K. Tudo isso que multiplica o próprio U. Então essa é a projeção. Aí a gente formaliza no seguinte formato, na seguinte denotação, né? A projeção né, ortogonal de V sobre U é igual V escalar U dividindo por U escalar U, tudo isso que multiplica o próprio U. Então essa equação aqui é a equação que calcula a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, né? Um exemplo, sei lá, vamos pensar em dois vetores aqui. Vou chamar um vetor aqui de, vamos colocar aqui, determine a projeção ortogonal de U, 1, menos 1 e 3 sobre W. Vamos colocar, sei lá, 2 menos 2 e 1. Então, para a gente calcular a projeção, e aí a gente vai, né? A projeção de quem? De U sobre quem? Sobre W é igual a U escalar W dividido por W escalar W, isso vai dar um número, isso é o K, tudo isso que multiplica o próprio W. Então, ou a gente faz separado e monta aqui, ou a gente pode fazer tudo aqui. Eu gosto de fazer separado, né, para não deixar dúvida, ou a gente não errar por trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui U escalar W, produto escalar de U e W. 1 vezes 2, 2, né? Vamos mostrar aqui, ó, esse vezes esse, mais, menos vezes menos, mais, 1 vezes 2, 2. Agora é esse, 1 vezes 3, que não é menos não. 1 vezes 3, 3, então aqui deu 7. Agora quem que nós vamos precisar? Do W escalar ele mesmo. Então nós temos 2 vezes 2, 4, mais menos 2 vezes menos 2, 4, mais 1 vezes 1, 1. Então aqui dá 9. Então a projeção, né? A projeção de U
sobre W é igual a 7 sobre 9, que multiplica o próprio W. 2 menos 2 e 1. Então, a projeção de U sobre W é igual a 14 sobre 9, porque 7 vezes 2, 9 vezes 1. Todo mundo tem denominador 1, porque... Mesma coisa, 7 vezes menos 2 dá menos 14, 9 vezes 1 é 9. E o último, 7 vezes 1 7, né? 7 vezes 1 7, 9 vezes 1 9. Então, esta é a projeção. Essa é a projeção de U sobre W. Tranquilos?